Então, continuando com os nossos estudos, hoje destrinchando um pouco mais elementos da esfera das relações humanas, eu vou responder algumas das suas perguntas. Eu e minha namorada somos muito diferentes. Ritmos, prioridades. Nos amamos, mas às vezes nos machucamos. E agora? Tem jeito? Eu não tenho como responder se tem jeito ou não. Somente você poderá responder. O que eu posso dizer é que se existe carinho, se existe amor em algum grau e a intenção de harmonizar a relação, então possibilidades existem. O universo conspira a favor da união. É absolutamente natural que hajam diferenças nas relações. Mesmo que os dois estejam olhando para a mesma direção, muitas vezes cada qual está num estágio da evolução, tem um paradigma diferente do outro, porque teve uma formação diferente do outro. São como flores diferentes vivendo juntas no mesmo jardim. Se houver respeito e reciprocidade, existe a chance de superar os padrões negativos que estão gerando os machucados. Os padrões negativos que estão por trás das projeções e dos jogos destrutivos. Então, é de grande valia você identificar quem você está projetando no parceiro, na parceira. E você descobre quando você pode identificar o que é que te perturba na relação. Qual é a fala do outro que te incomoda? Qual é o comportamento do outro que te incomoda? Anote isso. Aí você tem uma pista. Vai buscar agora na sua biografia quem é que agia dessa maneira. E aí você vai perceber que você carrega uma conta aberta com o passado. Carrega ainda feridas no seu corpo emocional com pessoas da sua constelação familiar que você ainda não pôde chegar num acordo. Existe uma tendência da psique de reeditar na idade adulta as feridas infantis. E essa mecânica começa justamente na escolha dos parceiros. Quando você se encontra com alguém, e esse encontro é marcado pela força erótica, especialmente quando existe paixão, por mais que você acredite que esse encontro aconteceu, não é bem assim. Não é que aconteceu. Você atraiu. Atraiu por conta dos programas que você carrega. Então, os parceiros normalmente têm o melhor e o pior dos pais. Exatamente para você poder ter a chance, a oportunidade
de curar essas feridas e de ir além da identificação com a sua personalidade. E mais especificamente com a criança ferida, que é um aspecto da sua personalidade. Né? Então, é muito importante que você olhe para o outro, né, além dessa criança. Mas para isso é importante você primeiro perceber que você está olhando a parte da criança, que existe uma projeção. Não é fácil sair disso, não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Nós estamos falando de uma mudança no seu mindset. Estamos falando de uma mudança na sua forma de pensar, na sua forma de se relacionar com o mundo. É possível. Mais do que possível. É necessário. Essa reforma íntima é necessária. Então entenda que o outro não tem o poder de te perturbar. É você quem se permite ser perturbado pelo outro por conta exatamente dessas identificações que você carrega, dessas contas abertas que você carrega. Né? Então, por exemplo, você diz assim: me parece que meu caminho espiritual está me conduzindo longe da minha relação com meu marido. É isso que acontece quando o caminho é diferente? Como reconhecer se é algo de momentâneo ou é mesmo para seguir caminhos diferentes? Não existe uma lógica. Isso é algo que você vai descobrindo no dia a dia da relação. Claro que essas diferenças podem ser administradas até um certo ponto. Mas chega uma hora que é possível que você se sinta sozinho, mesmo estando numa relação. E você não quer mais se sentir sozinho. Você quer um companheiro, uma companheira que esteja realmente com você. Até porque tem coisas da vida e da própria jornada de autoconhecimento que é muito bom você poder trocar com seu companheiro, com a sua companheira. E se o outro não está nessa mesma frequência, não vai ser possível esse grau de intimidade e, consequentemente, de entendimento. Então, aí você poderá se sentir sozinho, mesmo estando numa relação. Agora, como acabei de dizer e repito, não existe uma lógica que determina até onde se vai. É possível que um casal desenvolva intimidade mesmo estando em caminhos diferentes, mas afins. Diferentes, mas afins. Né? Mas como saber então, né, se esse descompasso significa a necessidade de uma separação? Experimenta dar um tempo e ver o que você sente. Experimenta afastar um pouco. Né? Até porque esse afastamento pode ser, inclusive, algo fundamental para manutenção da saúde da relação.
Então, por exemplo, você diz, como me entregar sem me perder? Como pôr limites com firmeza, com amor? Né? Acho que primeiro é importante você ter essa noção de qual é o espaço que você precisa dentro da relação. Né? Como diz o poema do Khalil Gibran, né? As cordas do alaúde, elas tocam juntas, precisam estar juntas para tocar melodia, mas tem que ter um espaço entre elas. Né? Então é importante você preservar também o seu espaço, a sua individualidade. Então, ter as experiências em conjunto, mas ter também o seu espaço. Mas para você conseguir sustentar isso, é fundamental que você tenha dado, nem que seja alguns passos além da carência. Porque se você está refém da carência, você não vai conseguir colocar limites. Porque você fica totalmente dependente do outro. Né? E muitas vezes se coloca em situações difíceis somente para poder ser reconhecido, ser aceito, ser amado. Né? Então você estará progredindo de fato na autossuficiência verdadeira quando você não mais tiver a necessidade de agradar. Quando você tiver já superado isso em algum grau. Né? Essa necessidade tão frenética de ser reconhecido, de ser aceito. Aí significa que você está ficando livre mesmo. Porque a verdade é que a opinião do outro não importa. Ela pode ser interessante. Né? Claro que todos querem, né, de alguma forma, bons feedbacks. Né? Você quer saber se você está indo bem, se não está indo bem. Né? Mas no mais profundo, a opinião do outro não deve abalar aquilo que você é. Não deve interferir naquilo que você é. Nem as coisas boas que falam sobre você, nem as coisas negativas que falam sobre você. Né? É muito importante estarmos atentos em relação a isso. Porque num mundo de carentes como é o nosso, claro que o outro vai tentar te envolver também com bajulação, com um monte de confetes, que muitas vezes também é só um jeito de roubar a sua espontaneidade. Então, um elemento que determina a liberdade é exatamente você não se abalar com aquilo que vem de fora. Para isso, se faz necessário, sim, dar alguns passos para além da carência. Né? Nós estamos falando de relações da nova era. São relações da nova era. Né? Então você pede para eu ser mais enfático, né, em falar mais a respeito das relações amorosas nessa nova era que está se manifestando. Acredito que você, que está comigo já há algum tempo, tenha tido acesso a um livro que eu escrevi chamado Amar e Ser Livre, as bases para uma nova sociedade. Né? Ali eu vou deixando bem claro, né, o caminho, que é uma relação onde não existe segredos, onde não existe mentiras, onde não existe jogos, né, de perde e ganha. Existe, de fato, companheirismo, existe amizade, onde, quando surge um conflito, né, existe ali a boa intenção de cada um olhar para a sua responsabilidade naquele conflito, ao invés de cair no jogo de acusações. Né? Existe uma intenção de caminhar juntos, olhando para a mesma direção e se movendo em direção a unir a energia sexual com o amor. Então, o objetivo é a unificação de sexo, eros e amor. E assim nós vamos espiritualizando a relação, aos poucos caminhando para um aspecto do tantrismo, que é uma ciência, né, sagrada, que nos ensina a
manipular sabiamente as energias que passam pelos nossos corpos e um aspecto específico que lida com a própria sexualidade, né, que é um redirecionamento da energia sexual para o despertar da consciência. E para isso há que se ter amor, há que se ter parceria, há que se ter essa comunhão na relação. Uma relação assim pode gerar filhos verdadeiramente saudáveis. E com isso, vamos criando uma sociedade saudável. Uma sociedade que nasce do amor, da verdade, da entrega. Mas tudo isso começa com você. Começa com o seu processo de autoconhecimento, com a sua reforma íntima, com a sua meditação. Começa com a sua prática de autotransformação. Você diz assim: essa descoberta de transparências e vontade de viver na verdade pode causar uma certa revolta com as pessoas, relações e com o mundo? Ah tá, na verdade é uma pergunta. Essa descoberta da transparência e vontade de viver na verdade pode causar uma certa revolta com as pessoas, relações e com o mundo? Essa raiva pode fazer parte do processo? Sem dúvida que essa raiva faz parte do processo. Sem dúvida. Tudo que acontece faz parte do processo. Nesse estágio do desenvolvimento, é muito importante você compreender que não existe nada de fora. Tudo deve estar dentro. Tudo está dentro, tudo faz parte do processo. Não existe separação, não existe divisão. Tudo aquilo que está se passando por você é material de escola, faz parte do processo. No caso aqui, a raiva é um sintoma da desconstrução. Esse encontro com a verdade pode provocar alguns diferentes sintomas. Num primeiro momento, é possível que você sinta medo, por exemplo. Medo por não estar correspondendo às expectativas. Medo de estar traindo a sociedade, os pais, a religião. Mesmo que seja inconsciente. Inconsciente, você pode sentir culpa. Você pode sentir vergonha. E uma série de sentimentos de inadequação. E esses sintomas não significa que você esteja tendo uma queda, que você esteja se diminuindo. O contrário, significa que você está progredindo, significa que você está começando a acessar a verdade. Você acolhe esses sentimentos. Acolhe. Respira. E vai mais fundo. Estou com vergonha do quê? Estou com culpa por quê? Vai atrás. Ah, porque eu não estou conseguindo ser bom o suficiente. Ah, porque eu não estou conseguindo fazer aquilo que esperam de mim. Mas isso que estão querendo, o que você está se exigindo, é o real? Ou é uma programação? Vai mais fundo. Talvez algo que possa te ajudar é você compreender que o ser em você não sofre. O ser, ou eu divino, ou a verdade em você, que está além,
das crenças não sofre. Quem está sofrendo é o seu eu idealizado. É a máscara que está querendo se manter. Porque ela foi criada a partir de punição e recompensa. Estão lembrados? Se você faz do jeito que lhe é pedido, você recebe atenção, amor, comida, casa. Se não faz, o amor lhe é retirado. Você tem medo de não corresponder. Tem medo. Mas é algo que você vai precisar ir atravessando aos poucos, até você conseguir se sustentar em você mesmo. É aos poucos que você transita do falso para o real, da mentira para a verdade, da máscara para o eu verdadeiro. Mas é possível sim, no primeiro momento, você ficar revoltado com você, revoltada com o mundo, porque você acha que esse mundo está de ponta cabeça, que esse mundo é um baile de máscaras, e é mesmo. Né? E até você compreender esse jogo, até você aceitar, né, que é assim, talvez você se revolte um pouco. Tudo bem, se revolte. Acolha a revolta. Até que você possa ir além dela e aceitar o jogo. É assim o jogo nesse planeta. Nesse planeta tridimensional de Euclides. Largura, altura, profundidade. Não é? É assim. Se você já pôde ir além dessas 3 dimensões dentro de você, você com certeza vai superar a revolta e vai aceitar que vai ter nesse planeta pessoas vivendo numa 3ª dimensão, outras vivendo numa 4ª, outras vivendo numa 5ª dimensão, tudo ao mesmo tempo. Todo ao mesmo tempo, todo mundo ao mesmo tempo. E você tem que aprender a transitar. Aprender a transitar. Numa outra linguagem, tem pessoas que vão estar com a consciência centrada num chakra básico, outro num 2º chakra, outro num 3º, outro num 4º, outro num 5º, outro num 6º. São pessoas completamente distintas, com visão de mundo diferente, com um jeito de se relacionar diferente. E ok, assim é. Assim é. Então esse jogo, inevitavelmente, nos inspira a aceitação. Nos inspira a aceitação. Algumas coisas são mais fáceis de aceitar, outras são mais difíceis. Mas em algum momento você aceita porque você inevitavelmente transita do falso eu, né, que é o ego, para o ser. E o ser é, simplesmente é. A confusão está quando está identificada com o ego, com toda a sua programação, com todo o sistema de crenças que acha que isso é assim, aquilo é assado, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Né? Mas em algum momento você vai além da mente. Além da mente. Vai além da mente. Vai, uma hora a gente chega lá. Vamos indo. Né? Vamos indo. Ego, máscara, são elementos da mente. Certo? Nós vamos além. Em algum momento esse ego vai se integrar com o ser. Se integrar com o ser. E aí as questões desaparecem, as divisões desaparecem, a confusão desaparece. Isso é real, existe. Eu cheguei nesse lugar. Se eu cheguei, você pode chegar. Além de mim, tem outras pessoas que chegaram. Conheço várias pessoas que chegaram. Isso está demonstrando que você pode chegar também. Somos iguais. Somos humanos. Querido Baba, e quando você sente que meu acordo de sofrimento vem da relação com meus pais? Como se dá esse afastamento?
Sinto que acredito existir acordos encarnatórios de cura de karmas. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas às vezes você precisa respirar até do karma que você carrega. Né? Você precisa dar um tempo no karma. É um fato que existem acordos kármicos. E você às vezes tem que carregar realmente algumas malas pesadas até que você possa, né, abrir as malas e, e aprender o que tem que ser aprendido em relação a essas malas de equívocos, de informações, de memórias, de sentimentos que você carrega em relação a uma pessoa. Mas assim como eu falava há pouco, se faz necessário, às vezes, você dar um espaço, porque senão você se satura, se intoxica, se envenena e não tem como progredir no processo de cura. As relações, por mais que sejam materiais de escola e por mais que estejam no caminho da luz, da cura, às vezes se tornam tóxicas. E você precisa saber qual é o seu limite. Se você aguenta, se não aguenta. E ninguém de fora vai te determinar quando é esse momento. Você que tem que descobrir se você está dando conta ou se não está dando conta. Né? Amado mestre, gratidão por estar aqui. Baba, não sinto a plenitude da gratidão quando penso, quando olho para os meus pais. Minha caminhada nessa existência é longa em relação aos dois. É como se andasse em círculos. Quando penso que a raiva acabou, ela volta. Certo. Então aqui se faz necessário que atentemos para alguns pontos. Para alguns pontos. Primeiro, não se cobre essa plenitude. Não se cobre a perfeição dessa relação. Porque, como acabamos de dizer, existem karmas e cada qual tem seus limites. Tem seus limites. Tem coisa que está além do seu limite. E você dá o que você pode. Cada um só dá o que tem. Cada um só dá o que tem. Então é importante você estar atento com o crítico interno que eu acabei de expor no discurso da manhã. Esteja atento com o crítico, com o perfeccionismo. Exigindo que você cure essa relação, que você resolva essa relação, sendo que ela não está madura para ser resolvida. E às vezes você precisa de um tempo, precisa respirar, dar uma volta. Né? Um outro ponto que eu acho que a gente pode e deve observar é que um dos elementos fundamentais que faz parte até, né, das relações desse novo mundo, e eu considero que seja uma ferramenta efetiva para ajudar na cura, é a empatia. É você se colocar no lugar do outro. Você se colocar no lugar do outro. Não só do outro pai, mãe, mas parceiro, amigo, sócio. Mas fazer isso de verdade. Se coloca no lugar do outro. E procure entrar em contato, inclusive, com o sofrimento do outro. Do porquê que o outro está precisando passar por aquilo que ele está passando. Por que ele está precisando atuar naquilo que ele está atuando. Entrar em contato com a dor do outro. E respirar essa dor. Inspira a dor e procura expirar um espaço. Um espaço, só um espaço. Assim você vai perceber que
somos um. Somos um. E esse é o princípio da compaixão. Esse é o princípio da compaixão. Respire a dor do outro. Procure entender por que o outro está atuando na estupidez, na ignorância. Tenta ver a história dele, dela. E sinto que se você começa fazendo esse exercício com seus pais, eu sinto que a chance de você se aproximar deles é muito grande. E se aproximar deles de verdade, no coração, é o princípio da libertação da ideia de que você é um filho, uma filha. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. Preste atenção. Claro que num nível você é filho. Em que nível? No nível do ego. No nível da personalidade. Mas você é a sua personalidade? Você é o seu ego? Não, o ego é um instrumento. A personalidade é um veículo. Não é você. Então perceba que esses jogos da natureza inferior, os pactos de vingança, as raivas, os jogos de disputa de perde e ganha, são estratégias do sofrimento para te manter aqui no inferno. Porque entenda que o sofrimento, ele é como uma entidade. Ele foi criado. E está vivo. E tudo aquilo que é vivo quer continuar vivo. E para continuar vivo tem que ter alimento. E do que o eu sofredor se alimenta? Das suas emoções negativas. E você precisa ter a coragem de dizer, eu não dou mais alimento para esse eu. Tem que deixar ele morrer de fome. Porque assim você rompe com a ilusão. Rompe com o sofrimento. Que se mantém através dessa identificação com a sua criança ferida. Temos que olhar para a criança ferida. Temos que tratar dela, temos que cuidar dela. Mas temos que soltá-la também. Temos que deixá-la crescer. Em algum momento você precisa ser maduro. Se tornar adulto. E olhar o seu pai, olhar a sua mãe como seres que estão também na sua evolução, passando pelos percalços que tem que passar, aprendendo o que tem que aprender. E o mesmo se dá com os filhos, né, que é outra pergunta que tem aqui. Quando os conflitos de crenças, dores e momentos é dentro da própria família, filho, é necessário o afastamento por um tempo para se encontrar e voltar diferente? Talvez. Talvez. Talvez, porque às vezes a relação está tão destrutiva, está tão viciada, que permanecer só aumenta o machucado, só aumenta o sofrimento. Para um e para outro. Claro que aqui temos que avaliar algumas coisas. Dependendo da idade do filho, por exemplo, não tem como você deixar. Você tem que continuar, porque você tem um dever. Tem as leis do amor que precisam ser honradas, respeitadas.
Você assumiu uma responsabilidade? Então cumpra. Mas chega um momento em que realmente você se percebe forçando uma situação. Você está atado a uma teia kármica porque você se tornou dependente dela. Se tornou codependente, muitas vezes. Às vezes você só consegue se sentir preenchido com a miséria do outro, com o sofrimento do outro. Isso tem que ser rompido. Uma hora dessa você precisa dar uma volta. Para ver se nesse tempo em que você está se permitindo estar com você, tem a chance de crescer um pouco, de amadurecer. E é um amadurecimento que se dá com a empatia. Se coloca no lugar do seu filho. Se coloca no lugar do seu filho. Que talvez esteja nessa situação também por conta da sua atuação. Nunca é só sua responsabilidade. É uma responsabilidade no mínimo de 3, né? Pai, mãe e filho. No mínimo. No mínimo, a responsabilidade está entre 3. Mas sem dúvida você é co-criador dessa situação ruim em que se encontra seu filho. Dá simpatia, se coloca no lugar dele, veja o que foi, o que aconteceu, por que ele está assim. E o que pode ser feito para mudar. Então entenda que essas relações, ou melhor, entenda que a cura das relações, que é o que possibilita então a gente manifestar essas relações da nova era que a gente está chamando, requer paciência, requer humildade, requer muita paciência e muita humildade. Muita humildade. Eu diria que o karma principal que está em jogo é o karma do orgulho. O orgulho é um grande veneno. E se formos estudar a fundo esses elementos do falso eu que eu acabei de descrever, a vítima, o crítico, todo esse arcabouço do eu idealizado, da máscara, nós vamos chegar num denominador comum, chamado orgulho. Um pouquinho mais, um orgulho obstinado. Que é um instrumento de defesa, não estou criticando o orgulho. Estou só pontuando ele, estou só identificando. Esse mecanismo de defesa que nós, seres humanos, criamos para nos defender dos choques de dor. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós estamos prontos para ir além. Você está pronto para ir além. Você quer ir além? Foi essa pergunta que eu te fiz, não é? Te deixei aqui com uma pergunta. Você quer ir além dos jogos da natureza inferior? Você está pronto para rasgar o contrato com o mal? Está pronto para abrir mão dos acordos com o eu inferior? Está pronto para rasgar o contrato com o sofrimento? Está pronto para se comprometer com a luz, com o amor, com a verdade? Esse compromisso requer empenho, dedicação, renovação constante dos votos. É um trabalho de dia após dia. Melhor dizendo, momento após momento. Porque são milênios de condicionamento.
Então você sai daqui comprometido com o amor, com a verdade, virou ali a esquina, a pessoa não olhou para você, você já esqueceu o seu compromisso. Por conta do enraizamento do condicionamento. É muito profundo. Então requer atenção. Requer atenção. E para sustentar o compromisso com a luz, você precisa meditar. Você precisa fazer seu sadhana. Você precisa fazer a sua prática. Eu ensinei aqui o cultivo do silêncio, eu falei da autoobservação, eu falei da meditação ativa, que é se colocar total na ação. Esse é o mínimo. Esse é o mínimo. E aos poucos vai dando mais, porque precisa dar mais. Chega uma hora que requer mesmo mais. Mais estudo e mais prática. Na medida que você vai avançando, requer mais estudo e mais prática. Eu estudo muito e pratico muito. Para poder sustentar o não fazer, para sustentar a lembrança de mim. Porque esse mundo está tomado pelo esquecimento. Para sustentar essa presença, eu preciso de estudo e prática constante. Japa, que é a repetição de mantras específicos. Estudo dos livros sagrados. Sugiro especialmente Bhagavad Gita. Para começar. A prática da autoobservação, nem que seja começando dedicando alguns minutos para o cultivo do silêncio. E depois você vai levando para o seu fazer. Experimenta tomar um banho consciente. Tomar um banho consciente. Vai ligar o chuveiro e vai estar inteiro, só você e a água, mais nada, nenhum pensamento, nada, só sentindo a água cair no seu corpo, totalmente presente. Sem passado, sem futuro. Experimente. Vamos aos poucos. Primeiro se faz necessário criar um centro. Aí depois nós vamos aprender a nos mover a partir desse centro. Eu estou aqui, conversando com você. Mas eu estou aqui. Eu posso chamar isso de meditação. Embora esteja falando, eu estou em silêncio. Essas palavras surgem do silêncio. Isso é possível. Está à sua disposição. Mas você precisa se comprometer. E se dedicar.